Aqui é @João Vitor, e a minha expectativa com esse podcast é descobrir se só quem recebe comissão trabalha de verdade. Boa. Que a Denner Lippert, minha expectativa para esse podcast é te convencer a acabar com as comissões de curto prazo no seu time de vendas. Aqui é @Guilherme_Lippert, a minha expectativa para esse episódio é encontrar um modelo de remuneração mais eficiente para os vendedores dos meus times. Mais um Roy Hunters aqui com meus queridos colegas e amigos Denner Lippert e João Vitor. Colegas e amigos. Colegas e amigos. Colegas Legal. porque são do trabalho, mas também são amigos, cara. Antes da gente entrar aqui no assunto, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre comissão, só relembrar dos nossos belíssimos patrocinadores e amigos. Eles não são colegas, são só amigos. Eu não trabalho com os caras, caralho. É patrocinadores. Eles são patrocinadores e amigos. O pessoal da Minimal Club. Estão sempre aí com a gente. Eu tô sempre uniformizado aqui com as belíssimas e funcionais camisetas da Minimal Club. The t-shirt that does not amassa. Esqueci o termo em inglês. Então, são camisetas aí extremamente funcionais pra galera que é realmente minimalista. Não amassa, não encolhe, é cheirosa. E, cara, eu tenho, sei lá, há 8 meses. Desde que eu cheguei em São Paulo, cheguei em janeiro, acho que eu comprei logo na sequência. E até hoje as mesmas camisetas estão lá, maravilhosas. Eu uso todos os dias. Verdade. O bagulho é realmente muito bom mesmo. Você não comprou mais camisetas depois? Eu ainda não comprei mais camisetas, porque eu comprei um pack deles e tá lá. E aí eu uso, lavo há 8 meses e, cara, tá idêntico. Problema pra eles, né? Problema pra eles, Mas enfim, mas bom pra vai vir nós. mais, porque eles estão fazendo mais produtos. Então confira lá, Minimal Club. E se você ainda não comprou, cupom ROI20. ROI20. Compra lá, fortalece a firma. Fortalece a firma lá, faz a mão, confia que é muito bom. Compra no mínimo uma, você vai ver que você nunca mais você vai querer usar outra camiseta. E aí depois de comprar mínimo uma, assina. Porque na assinatura sai mais barato. Tem assinatura também, exatamente. Unbelievable. Turma, a história é a seguinte, ó. Comissão é uma merda, parem de pagar a comissão. Aí já gerou uma... Ai, nos caras aí, né? Já se sentiram mal pra quem tá acostumado com comissão. Mas eu com comissão eu não posso ganhar dinheiro infinito, cara. Ah, será? O que vocês acham da origem da... Será que vale a gente começar pela origem da ideia de por que as pessoas comissionam? Cara, eu acho... Ou a origem do Eu acho que questionamento? eu prefiro fazer o contrário aqui. Porque, assim, não importa muito a origem na minha visão, não importa muito quando começou a comissão. Eu acho que a realidade de hoje que importa. Tá bom. Porque a maioria dos trabalhos comissionados são vendedores. E principalmente quem nos ouve aqui, eu acho que tem muito uma questão, né? Existe um cenário diferente. Quando você era aquele vendedor representante comercial, porta a porta, era uma coisa. Hoje, quase todo mundo que nos ouve não tá falando disso. Tá falando de um vendedor que recebe uma demanda para atender essa demanda. Inbound, não é um... É um inbound. Mesmo um vendedor de loja, né? é inbound, né? Ele tá recebendo a demanda. E aí, pra mim, a grande questão é a galera que fala que só quem recebe comissão que vai se dedicar e vai ir atrás. E aí, eu sempre faço a pergunta, né? Quando os caras Todas as chegam outras assim... profissões faz como? Assim, 100% do seu time é comissionado, né? 100%. Não tem nenhuma área da empresa que não é comissionado. Porra, não. Tem gente que não recebe comissão. Legal. Quem não recebe comissão é vagabundo e não trabalha. Porra, não é assim. Então, por que só o vendedor que recebe comissão é o vendedor que trabalha? Por que não tem como o vendedor sem comissão ser um cara que trabalha pra caramba, faz um bom trabalho e vai pra cima? É que esse argumento dá pra olhar pra um lado de que não é que é uma correlação, que se ele não receber a comissão, ele não vai trabalhar. É que, como vendedor, em qualquer outro lugar ele receberá a comissão. Mas não é isso que fala. Não é. A discussão, quando você pensa, é vendedor que não recebe comissão, vendedor que não for comissionado, vagabundo não vai trabalhar. Não é que em outros lugares pagam, porque aí é uma condição de mercado, é diferente. E aí uma questão muito mais, vendedor sem comissão é vagabundo. Beleza, então quer dizer que todo mundo sem comissão é vagabundo ou só vendedor? Aí o cara já, pera, calma, deixa eu pensar. E aí eu acho que entra na questão, que a galera confunde muito, que é o seguinte... E tem o lado do vendedor também, né? O vendedor acha que se ele não tiver comissão, ele não vai ter controle sobre a grana dele. Esse é o grande... Na verdade, não é nem controle, né? Ele não vai ganhar muito dinheiro sem comissão. Exatamente. E aí você olha quem são os profissionais, você pega o mundo. Quem é a galera que mais ganha dinheiro? Nenhum é comissionado. No curto prazo, né? Que tem várias formas de comissionar, mas não a comissão clássica. E aí eu acho que entra na discussão. A discussão pra mim não é comissão. A discussão pra mim é remuneração. Remuneração. E aí na remuneração... E os impactos que elas trazem no trabalho... Os incentivos que são colocados, né? A remuneração você tem, vamos lá, fixo, variável. E incentivos de curto, médio e longo prazo. Então a discussão toda é em cima disso aí. E pra mim, comissão direta, né? O que é uma comissão direta? É uma porcentagem de cada venda que você faz. Ponto. Essa é a comissão mais simples que existe. Eu odeio isso.
Eu acho o jeito mais prático de colocar um variável, geralmente no começo de um menos negócio, inteligente. Quando você não tem muito dinheiro para pagar um fixo, alguma coisa, você faz isso, mas é o pior jeito que tem. Por quê? É você conseguir um sócio no lucro que não participa do prejuízo. Não é nem no lucro, né? Só na receita. Não é na receita, exato. Você tem um sócio na receita que se você der prejuízo, ele continua ganhando. É o pior modelo possível. E ele é ruim pro cara também. Quando eu comecei a questionar isso, eu já tinha uns benchmarks na cabeça que não pagavam comissão, como as lojas da Apple, lojas da Nike, dentre outras empresas, que eu vou, puta, por que os caras não pagam comissão numa loja da Apple, sendo a Apple? E aí saiu uma pesquisa no American Marketing Association, que é uma entidade lá que eu olho, solta vários releases, várias pesquisas sobre assuntos de marketing, e um deles era o impacto da remuneração variável na saúde mental dos vendedores. E aí a ideia era a seguinte, olha que louco, a pesquisa buscava entender o seguinte, pô, pensa que o teu cara lá ganha 2K, vamos arredondar, 2K fixo. E aí ele pode ganhar até, 6K no total, ele ganha mais 4 mil reais de remuneração variável. Só que essa remuneração variável varia. Tem meses que, somente no inbound, que o cara tá recebendo demanda, que ele tá ganhando pouco lead. E aí o que acontece? Ele fica, angustiado, ansioso. No meio do mês ele viu, não vai dar, esse mês deu ruim, marketing romão. Desesperado, fazendo de tudo pra vender de qualquer jeito. Começa a ficar desesperado, querendo vender de qualquer jeito. Aí o cara oscila muito. Por isso que muitas áreas de venda tem muito turnover, né? E a conclusão da pesquisa de fato, traz um impacto negativo na saúde mental dos vendedores quando se tem remuneração variável. Mas, segundo a pesquisa, importante falar, quando não tem, traz menos impacto. Quando não tem remuneração variável, traz menos impacto na saúde mental, mas vende menos. Segundo a pesquisa, o cara que não tem remuneração variável, ele vende menos. Só que essa é uma fonte de informação. Aí, o que é a minha visão aqui para trazer para a turma? De fato isso acontece, eu não quero que o cara fique zoado a cabeça e tudo mais, mas também eu não quero que o cara venda menos, eu quero que o cara venda mais. Só que tem um outro efeito positivo quando tu não tem a remuneração variável, que é poder tirar bons talentos. Porque um lance mega importante na gestão do negócio é ter muitos bons talentos no negócio. Só que quando eu chegar lá pro vendedor do G4, não sei que eu queira roubar um vendedor do G4 lá, eu da V4. Aí eu chegar lá e falar pro cara, quanto é que tu ganha aí pra facilitar? Pá, cara, eu ganho aqui 10 pau, sendo, 4 pau fixo, o resto variável, na média dá 10 conto. Aí eu falar, aqui na V4 pode ganhar 15, cara, mas é 3 mil fixo e o resto variável, mas pode ganhar 15. O cara vai sair do G4 e falar, velho, não sei ganhar V4, quanto lá no que tá aumentando o risco dele, né? Pode até ser mais, mas é muito risco. Versus eu chegar e falar pro cara, tu ganha 10 pau na média, então eu vou te pagar 15 fixo. Qual é a chance de querer vir? Considerando que ele de fato sabe que tem um impacto na saúde mental. Ele vem. Tá, mas daí eu vou pagar 15 fixos se ele não vender. Só que ele já é top performance no concorrente. Se ele já é top performance, e a experiência que eu tenho empiricamente, o João pode comentar da dele, a visão do Gui, é que o cara que é top performance, mano, ele é top performance porque ele tem ego, ele quer ser top performance, ele não aceita ser médio. E porque ele gosta pra caralho. Gosta da competição, ele gosta de ser o melhor. E eu acho que não é por dinheirinho no curto prazo. Se você reduz o turnover, uma coisa que a galera não coloca tanto na conta, o custo de turnover e rampar novos vendedores, cara. Então, beleza, aquele indivíduo, ele vai vender menos por não ter o variável dele lá. Ok, vamos assumir, isso é verdade, vamos assumir. Só que, como ele vai ficar por mais tempo, eu vou construir e empilhar vários indivíduos que vendem um pouco menos, mas o meu time, de modo geral, vai ser mais consistente do que, eu perdi o cara que vendia, foi pra 0, tem outro cara que vai rampar, sabe? Esses gaps de substituição do turnover, quando você olha pro negócio como um todo, eu acredito que tende a ser melhor. Agora, uma questão que eu vejo, né, é muito de em que momento do negócio você consegue fazer isso. Porque, vamos lá, o vendedor ele quer ganhar mais dinheiro. Se você pode tirar o cara que ganhava 10 entre fixo e variável e pagar 15, ou pagar os mesmos 10, 100% fixo garantido, é uma coisa. E quando você não pode? Porque eu acho que o grande ponto aqui que todo mundo que tá ouvindo deveria pensar é como que eu paro de pagar uma comissão por venda? Que é o pior modelo possível para o negócio, que é o que o Daniel falou. Você foi lá e teve resultado numa venda que a venda te deu prejuízo, porque você vendeu mais barato se você CMV. O cara ainda tá ganhando. Olha que bizarro. Ou você teve um custo de mídia muito alto. Custo de mídia muito alto. E o vendedor ainda tá ganhando ali e você tá se ferrando e tendo ainda mais prejuízo. E esse é o pior cenário. Como que você tira ele? Você pode ir pro extremo de 100% fixo, mas existem também alguns caminhos intermediários. Por exemplo, um caminho que eu gosto e que a gente usa no G4 é o do OTE.
É o On Target Earning. Você tem, então, um fixo, base, garantido para o vendedor aparecer todo dia, e um variável que é baseado nele bater uma cota de vendas. Tipo? Então, não é que em cada... Então, vamos supor, você vai lá, vamos falar, 10 pau. Você tem 5 mil de fixo, 5 mil de variável. Só que se o 5 mil de variável não é um percentual, 1% das vendas, assim, vendeu, ganhou, não é. Se você bate X mil reais vendidos... Mas no mês, no quarto? Você libera. No mês, que a gente usa. E aí todo quarto a gente revisa quais são os OTRs. Tu acha que poderia ser um milestone? Tipo assim, vendeu 1 milhão. Poderia. Mas o ponto, eu acho que é muito mais, assim, a lógica de... Eu não tô te pagando comissão em todas as vendas. Se você não gerar um resultado mínimo que vai ser bom pra mim no negócio, tipo, se o negócio não tá ganhando, você não vai ganhar. Então, assim, você tá ganhando ali o fixo, que é pra fazer o mínimo esperado. Esse teu até é um bônus. É um bônus por atingimento de meta. Atrelado a um milestone. Atrelado a um milestone de meta individual mensal. Ali de cada um deles. Legal. A gente usa mensal. Poderia ser trimestral, poderia ser... Mas a gente acabou colocando... e mais partnership também. Até para ter. E aí você tem, né... Não, é que eu tô falando só da comissão. E aí você tem os incentivos de médio e longo prazo. Então, por exemplo, você tem o bônus de remuneração, tipo... Não é PLR, né? Mas você tem o PLR, que aí é, semestral, todo trimestre com pagamento semestral. Você tem a partnership, que é stocks, que aí a gente tá falando de longo prazo mesmo, que o cara ganha, tem 1 ano de cliff, 5 anos de vesting, e ainda tem que ter algum tipo de liquidez na empresa para ele perceber o valor disso. Então, assim, você tem toda essa lógica, por assim dizer, de como que você vai estar remunerando a pessoa. Meu ponto é, se você olha pro time... você tem que pensar o seguinte: o que eu quero? Eu quero que a pessoa venha trabalhar, podendo focar no trabalho e sendo justamente remunerada pelo valor que ela gera. E eu acho que um dos pontos chaves aqui é que normalmente o que a galera pensa, que é uma análise muito simplista. Cara, eu quero pagar pouco de fixo, porque daí eu reduzo o meu risco. Se ele vender, eu pago. Aí, se não vender, não tomei, né, naquele lugar. Só que isso tem um impacto muito grande na tua capacidade de atrair talento, porque tu vai contratar gente barata, né? Gente que quer tomar muito risco, que é meio zoado. Pensa, o cara não quer tomar risco, ele é ruim. Não, velho, às vezes, como é que eu vou confiar em ti, pô? Eu não te conheço, caralho. Eu tô aqui bem no G4, não vou sair daqui, entendeu? Cara, e outra coisa... Vai vir só o Zona B pra trabalhar contigo. E outra coisa... A pessoa vai lá e acha isso muito bom, até ela ter que pagar uma comissão pro vendedor maior que o salário dela. E aí, cara, é muito comum. Muito comum. O nego fica puto quando o vendedor começa a ganhar muito dinheiro que tá vendendo muito. Daí ele baixa a comissão de todo mundo. Ele bate vai lá, ou demite, ou faz alguma coisa. Por quê? Combinou a regra do jogo, quando vendia pouco, tava feliz com a regra, agora que vende muito, tá puto que tá pagando muito caro. Porra, irmão. Então, assim, de novo, é o tipo de coisa que pra mim só funciona... Vou admitir. Pra mim, e aí... A única exceção que eu vejo, de verdade, que eu ainda não consegui resolver, assim, na minha cabeça, é quando você tem um representante comercial. O corretor, por exemplo. O corretor, acho que é quase um representante, pra falar a real, né? A Cirela tá fazendo diferente, ela tá internalizando o corretor, mas é tipo assim, é quando um vendedor que vende o seu produto, mas não é um funcionário seu. Porque ele pode escolher ou não. Né? Exato. Ele pode escolher ou não te vender. Cara, se ele pode escolher ou não te vender, ele pode acordar e falar, hoje eu não vou. Então faz sentido, ninguém tem compromisso com ninguém, beleza. Agora, quando você tem alguém interno, que é uma pessoa teoricamente compromissada em te ajudar a ter sucesso, aí já pra mim entra na questão de eu gostaria de ter o mínimo de variável de curto prazo possível. Se conseguir chegar a 0, lindo, mas se não conseguir, como é que você reduz? Pra quê? Alinhamento de interesse. Porque uma coisa é falar, imagina a seguinte situação. Você vai lá e vai pagar o vendedor... Putz, você fez uma conta, você achava que o vendedor ia ganhar 10 pau, 5 fixo, 5 variável. Ele vai lá e ganha 20, porque ele ganhou 15 de variável. Cara, se foi um mês que você lucrou pra caramba, porque o marketing foi controladinho, foi tudo certinho, você vai pagar bem. Aí no mês seguinte, ele ganhou 20 de novo. Só que seu time de marketing fez merda e seu CIR, você teve um puta prejuízo e tá pagando 20 pau pro cara, e você, como dono do negócio que teve prejuízo no mês, falou, putz, esse mês nem salário eu vou tirar pra mim, porque o negócio foi mal. Cara, qual que é a sensação que isso vai gerar? E qual que é olha o tamanho do conflito de interesse. O vendedor foi lá, fez o papel dele, vendeu o que tinha que vender, porque tá lá esperando receber o combinado. Top line. Então, putz, é o cenário que quase todo mundo faz. E o meu impacto, a minha principal preocupação, que daí tem muito a ver com o benchmark da Apple lá, ou da própria Nike. No caso nosso, a gente, no G4 também, quase qualquer empresa, né? No nosso tem muito fato, isso é mais alarmante no nosso caso, porque todas as coisas que a gente vende são serviços recorrentes.
Então o cara tá vendendo contratos para um serviço ser prestado. E a gente já gravou num episódio aqui sobre churn, a gente falou dos 5 E's da retenção e tudo mais, que o principal E da retenção para o cliente não cair, para ter menos rotatividade, menos perda de cliente, é a expectativa, alinhamento de expectativa. Só que quando eu tô vendendo, quando eu tô comissionando o vendedor sobre receita, top line, no curto prazo, o cara vai querer vender pra caralho. E vender pra caralho é aumentar a expectativa. Exato. Que vai explodir na operação. Quando essa é o principal incentivo dele, a principal forma dele ganhar dinheiro, é onde mais dói e onde mais gera esse problema. Aí tu vai ter sempre esse conflito entre vendas e operação. Mas é importante a gente olhar pra realidade de que isso é muito melhorado com a falta da comissão, né? O fato de pagar fixo, mas ele não é solucionado. Sim. Né? Nunca vai suprir. Nunca supre. Ainda, por exemplo, na V4, né? Ainda acontece do cara vender mas aí pra bater uma meta pelo ego do cara. Vira ego, não vira sobrevivência. Não, total. É melhor que seja por ego do que por sobrevivência. Porque você vai ter menos problema. E eu acho que... É porque a Apple não se importa nem se o cara vende, né, velho? A Apple não quer saber nem se a loja vende ou não. É que são benchmarks diferentes, né? Total. Mas aí eu acho que entra na questão, né? No fim do dia, o vendedor de fato, ele tem que ser remunerado por quanto dinheiro ele traz para a empresa. Ponto. Agora, a forma como você remunera ele por isso, acho que é discutível. Então, por exemplo, numa V4, né, o Sales Acceleration Formula, ele fala muito disso. No começo da HubSpot e no G4, quando a gente lançou Skills, a gente fazia isso. Fechou o contrato, você ganha. É por contrato fechado. Aí falou, porra, agora a gente tá começando a ganhar maturidade. Talvez não seja mais por contrato fechado. Vamos aqui começar a te pagar, em algumas parcelas desde que o cliente fique um tempo. Até você começar a pagar na perpetuidade daquela recorrência. Porque você vai mudando o incentivo. Num primeiro momento traz cliente ponto, para depois, traz um cliente melhorzinho, para depois traz um cliente que fica. Você tá pagando na cabeça ou na LTV? Você vai fazendo, nesses casos, né, essa distribuição. Tem muito negócio que vende produto que isso não tem opção, né? Não existe, uma marca, né? Sei lá, uma loja de roupa. Não tem como ficar pagando no LTV do cliente, é em cada negociação. Agora, não necessariamente precisa ser vendeu, ganhou. Pode ser, bate a cota de vendas e aí você é remunerado. Então você tem esses diferentes modelos para pensar. Mas um ponto que eu acho importante, que eu vejo também muita gente cagando, coloca pro vendedor a comissão dele atrelada a NPS. Cara, o grosso, se você for colocar uma remuneração variável no vendedor, a minha visão o que você espera que o vendedor faça? É isso que tem que remunerar. É isso que eu ia falar, porque tipo, tu falou ali de trazer um cliente que fica mais tempo, né? Mas na prática depende muito pouco do vendedor o cliente ficar mais tempo. Exemplo na V4, se o cara trouxer um bom cliente e o meu franqueado errar dentro da operação e esse cliente cair em 3 meses por algum motivo, eu teoricamente não deveria penalizar o meu vendedor por isso, né? Mas aí é aquilo, né? Como eu falei, loja de roupa não tem como remunerar no LTV. O G4 Skills, que é um SaaS, tem. Não, a V4 também tem, mas o ponto é que eu vou penalizar o meu vendedor por um erro. Não penaliza, seria um bônus, entendeu? Ele já ganhou dinheiro, já agora ganhou um bônus. Dinheiro, ele pode ganhar mais se o cliente ficar mais. Então ele vai ter que estar commitment com outros aspectos da empresa que não é só botar o cliente para dentro. E aí vem um bônus, que seria baseado, por exemplo, no próprio lucro e tudo mais. Tem um outro detalhe aqui que é interessante, que muita gente pensa assim que o vendedor controla quanto ele ganha. Tu tem essa falácia. Eu quero ter remuneração variável porque eu posso ganhar quanto eu quiser. Isso não é verdade, principalmente na parte dos vendedores que são inside sales, seja o cara até vendendo numa loja, que ele está recebendo cliente de maneira passiva, ou dentro de uma área de vendas no escritório, de inside natural mesmo. Por quê? Porque o cara tem X horas do dia dedicado a atender, ele vai conseguir atender naquelas horas X pessoas, X tempo de atendimento dividido depende de quantas pessoas horas você leva para ele, né? Que tipo, ele não tá Vamos dizer que tá tudo top, tá 100% da agenda preenchida, da capacidade, né? Ele vai atender aquelas pessoas, tem aquele range ali de contrato, ele tem um teto, um cap de quanto dinheiro ele consegue tirar no mês. E a comissão é pensada no quanto é o máximo que eu vou poder pagar. Então não há essa elasticidade. Né? A média ali de quanto você imagina. Não é escalável. Ele não consegue empilhar a receita e tudo mais. Tem a falsa sensação de possibilidade de dinheiro infinito. E a venda, esse vendedor mais moderno, que tem esse suporte por trás, ele é diferente do autônomo, do corretor, do representante, que todo o custo de venda estava na mão do cara. Então, eu vou vender uma casa, eu tenho que achar a casa, cadastrar ela nos lugares, achar o comprador, fazer o deal, fazer os contratos e ganhar aquela grana. Tem um puta custo aqui, overhead, outras coisas, que estão no trabalho desse agente comercial, que é diferente do vendedor mais moderno, nessas estruturas de venda, que até você pode incorporar numa própria imobiliária, que ele
usa um suporte, um staff muito maior, né? Do lance que a gente fala da divisão do trabalho. Então pega uma corretora clássica, o cara tem lá 20 corretores. O que o corretor tá fazendo? Fazendo tudo, velho. O cara tá prospectando o cliente, prospectando o imóvel pra cadastrar. A corretora meio que só chega a venda pra ela, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. O lead, né? Ele tem que dizer... pra imobiliária chega fechado. Mas pensa assim, porra, será que se você pegasse uma grana, colocasse lá no Google, no Facebook, gerasse demanda e caísse num qualificador que vai filtrar quem é bom, quem é ruim, vai jogar num CRM e aí vai entrar um cara pra atender inside e tudo mais, não seria mais eficiente, né, a divisão do trabalho do que tu botar um cara pra fazer tudo? Pô, provavelmente. Só que, então, tu tem um custo de venda dividido em várias fases, que se tu jogar a comissão lá em cima, às vezes tu vai ter um resultado negativo, porque oscilou o custo do lead naquele mês. Lá na V4 a gente criou um lance que eu nunca vi também alguém fazer, que é o principal métrica dos nossos vendedores, que é o nosso DRE do vendedor. O que é o DRE do vendedor? Pô, o cara ganha 10 pau, por exemplo. Beleza. Mas quantas reuniões ele fez? Por quê? O que acontecia? Olha que louco, né? Tu que tem site sales lá, João. O que o vendedor faz? A gente criou 2 soluções para isso. O vendedor fica fazendo reunião pra cacete, o mês todo, tentando acumular oportunidade no pipe dele. E aí tinha aquela explosão de venda no final do mês, porque daí no final do mês ele olhava, cara, agora eu tenho que fechar contrato, ele tentava fechar. Follow up. E aí às vezes ele tinha uma puta receita, o cara vendia lá 150 mil, o João vendeu 150 mil e o Gui vendeu 100 mil. Quem é melhor vendedor? Eu olhava, pô, o João ele vendeu 150 mil. Só que quando a gente ia olhar o número de reuniões que o João fez, era tipo 2 vezes mais que o Gui fez. Só que cada reunião tem um custo, né? Tem o custo do lead lá de mídia, tem o custo do marketing, um pouco de overhead, tem o custo do qualificador. Então, cada reunião, vamos dizer que custou R$1.000. Pô, quando eu vou ver, o João gastou R$30 mil de reunião e o Gui gastou R$5 mil de reunião, porque ele fez muito menos reuniões para puxar 100 mil de venda. Então, se eu fosse pegar o custo dos dois, mais o custo de reuniões que eles fizeram, o retorno sobre o investimento do Gui, por exemplo, foi muito maior vendendo menos. Porque essa venda adicional que o João trouxe, por exemplo, ela foi toda comida porque ele fez muita reunião. O que vale mais a pena? Ter um monte de Gui ou um monte de João nesse caso? Vale a pena ter um monte de Gui porque tem um ROI melhor, né? Exatamente. É que nesse caso tá tão discrepante que é 5 contra 20, né? Uhum. Mas é um bom balizador, cara. Eu vou fazer essa conta chegando no escritório. É bem interessante. Aí, então, a gente tem esse ROI do vendedor. Quanto que ele tá fazendo ROI no LTV e ROI direto, né? Que é da primeira venda e se ele tem recorrência. Eu acho que um outro fator que importa também é o tipo de venda, né? Uma das coisas que você falou lá no começo até do estudo é, putz, eu tô tirando o estresse da vida do cara na hora que eu falo de dinheiro. Pro fixo. Dinheiro de curto prazo. Então, assim, ele não tá pensando. E isso é uma coisa que, cara, por incrível... parece óbvio quando fala, mas eu demorei pra pensar que, na hora que eu pagando menos comissão pro vendedor, pra mim eu tô pagando menos comissão. Pro vendedor eu tô fazendo ele não conseguir pagar a conta de luz. Tô fazendo ele não conseguir pagar o aluguel. Tô conseguindo fazer ele não pagar a escola do filho, colocar comida na mesa. Tipo, é uma lógica muito diferente de como um outro olha. E na hora que o cara tá pensando nisso, esse estresse, na hora que você traz pra uma realidade de uma venda complexa, como uma imersão, como uma assessoria de marketing, o cara não tá 100% focado em fazer aquilo da melhor forma possível, aprendendo a fazer melhor, porque ele tá preocupado se vai pagar. Cara, é impossível. Não é nem só o incentivo dele ficar desesperado vendendo a qualquer custo para ganhar mais dinheiro. Pagar algum dinheiro. É tipo, ele não tem banda mental disponível pra fazer um bom trabalho. Então, por mais que, vamos falar que ele é o cara... Ele é super certinho ali, ele não vai te sacanear, cara. Ele não vai vender a qualquer custo só pra ganhar dinheiro. Mesmo nesse cenário ideal, ele ainda não tem capacidade, ele não tá numa situação em que ele pode ser o melhor vendedor que ele pode ser. Então, quanto mais complexo fosse o processo de venda, na minha visão, mais da remuneração deveria ser baseada no... Menos ele deveria depender do variável para ganhar um bom salário que vai permitir que ele trabalhe bem. Exato. E a lógica do ROI ali até, o João disse uma coisa que é bem senso comum e faz total sentido, que o vendedor tem que ser remunerado com o quanto ele traz de dinheiro. Mas aí a lógica do ROI que a gente criou na V4 é justamente para chegar nessa resposta. Quem que traz dinheiro? Margem. Porque faturamento não é dinheiro. É a mesma coisa do marketing, né? O cara vai lá e fala, eu tenho ROAS 10, isso. Tenho, sei lá, eu gero um retorno sobre o investimento da minha mídia muito alto, mas gastou quanto? Quanto realmente caiu no bolso do cliente? É a mesma lógica aqui, tá ligado? É que aí na maioria dos casos, na hora que você faz essa conta, né, dado um ROAS fixo,
meio que... No caso do Rosa, eu acho que não é uma boa comparação. Porque não, é que eu digo que a do Rosa, a comparação, eu quero dizer, tipo assim, às vezes o cara se vangloria por Rosa alto... Um pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Então, o dinheiro no bolso é muito pouco. A mesma coisa que faturou demais, tem muitas vendas, mas o lucro foi pouco, mas aí entendeu? Você tem outra verdade, né? O lucro percentual foi alto, mas o dinheiro é uma baliza, né? E aí... Só que aí eu acho que tem uma questão que é importante, que é o seguinte, que eu acho foda sempre. Eu ainda acredito que a maior parte deveria vir do resultado top line. Por quê? No fim do dia, muito do resultado bottom line independe do vendedor. Então, no G4 hoje, 80% do OTE da pessoa é baseado em traz receita. O que a gente faz de receita é fazer o valor presente, né? Porque se o vendedor dá desconto, aquilo vale menos. Se o vendedor parcela mais meu custo de antecipação, aquela venda vale menos. A gente ainda tá olhando o top line. Quanto lá em cima entrou para a empresa, te descontando só aquilo que está na mão do vendedor. Tem 20% que é a qualidade da venda. Então a gente tem lotação de turma e alguns outros mix de produto e alguns outros fatores. Por quê? Putz, vou lá e vamos supor que esse mês aumentou muito o custo por reunião porque marketing cagou. Vai parecer que o vendedor tá pior sem ele ter feito nada diferente. Tipo, o vendedor manteve a taxa de conversão, o vendedor manteve o ticket médio, manteve tudo. Só que as reuniões gastaram muito mais caro. Mas vai custar mais caro pra todo mundo. Não, mas aí... Só que o cálculo do ROI piorou, entendeu? Mas sabe por que a gente bota isso? Pra não bitolar o cara em fazer não pensar soluções criativas pra aumentar esse ROI. Uma solução criativa, aconteceu isso. Aí o cara fala, puta, tá vindo o lead mais caro, tô me fudendo no meu ROI aqui, porque eu tô gastando mais sem ter controle. Tem controle. Sabe o que a gente faz lá e traz, tipo, 20% da nossa venda? Indicação. Ele tem que pedir indicação pra todo lead que ele fazer a união. Não pra todo lead que ele vende, porque aí ele reduz. Beleza, mas de novo, você concorda comigo que é um negócio que, assim, tem muito fator externo que pode ferrar ele. Mas isso é o negócio. Então, aí por isso que eu sou, por isso que boa parte da remuneração dele é fixa. Não, e assim, boa parte não, 100%, né, que você falou. Tem aí tem o partnership e a gente quer criar uma remuneração tipo a que tu tem de cota baseada no ROI. Na margem gerada, entendeu? Beleza. E aí, por isso... Mas o meu ponto é... Eu acredito... E aí, um legal do podcast é... Putz, a gente pode discordar, né? Sim. A maior parte da remuneração variável, quando ela existe, deveria vir do resultado mais sob o controle. Que pra mim, no vendedor, é a receita que ele traz. E aí, ter um balizador. Inclusive, assim... Eu sou muito contra a meta ser baseada em um único indicador. Tipo, 100% dela tá numa coisa só. Acho isso muito ruim. Porque cria os incentivos do cara soluções criativas, né? De falar, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá. Então, assim, é sempre bom ter alguma coisa pra, putz, bateu a meta, mas bateu bem. Sim, bateu com qualidade, sem o ROI, no fim das contas, é um score de vários números, né? Então, para o cara ter um bom ROI, ele tem que fazer uma relação de reunião para vendas, né? De taxa de conversão de reuniões para vendas decente, senão o custo total por venda vai ficar alto. Se ele conseguir tirar indicações, ele também reduz, porque ele vai tirar mais vendas sem custo de geração de oportunidade. Então, a minha ideia é criar um bônus não baseado só no ROI, mas no tipo assim, por exemplo, a gente tem hoje o Deconto, que é o nosso Topstar lá, ele bateu 2 milhões de MRR que ele assinou ao longo dos últimos tempo que ele tá trabalhando na V4, já assinou 2 milhões de contrato. Pô, beleza, mas quanto que ele já gerou de margem nesse período, né, versus tudo que ele custou e tudo mais? Pô, vale talvez criar uma premiação pro cara que compartilhar esse lucro que ele gerou com ele, né? É legal. Então, cara, por cota, né? O cara já assinou 500 pau de MRR, por exemplo. 500 pau, vamos passar a régua. Quanto disso aqui já entrou em caixa? Teve churn no meio do caminho, então, vendeu mal, não vendeu mal, como é um bônus, o cara tem que estar aware a toda a situação da empresa, né? Então, a minha solução perfeita é pagar o máximo que eu puder de fixo para reduzir problema mental e conseguir trazer grandes talentos, até tirar. Hoje, mais de 50% das pessoas que a gente tem na V4, a gente tirou de outros lugares, né? Boas pessoas estão colocadas, não estão disponíveis, não estão procurando emprego. Compor com partnership de longo prazo. Então, todo mundo está lutando pelo partnership de longo prazo. E de médio prazo, ter alguma solução como vocês fazem lá, principalmente que consiga não ser só sobre top line, que consiga fazer o cara ficar aware. Uma coisa que é um plus. Um bônus, né? Um PLR, bônus. Como plus, eu acho do caralho. Porque daí fica perfeitinho, o cara tá resolvido no curto prazo. Tem incentivo de médio prazo e o commitment com a empresa no longo prazo. É isso aí. Fora que até esse bônus de médio prazo, o ideal é que ele possa ser convertido em ações quando o cara já tá no partnership, né? Com algum desconto. Legal. Só que eu acho que entra uma coisa.
que não tem nem mais vendedor, tipo, que é a parada do partnership, pode virar até outro episódio depois, que é, galera, partnership só faz sentido em 2 cenários. Ou quando você paga dividendo, ou quando você tem perspectiva de liquidez. Se você não tem nenhum dos dois, assim... Aí fudeu, né? Fecha essa porra de empresa também, né? Não é nem fecha essa porra de empresa. É, cara, putz, você vai lá e tem a padaria pequenininha do bairro e você não pretende expandir. Que a lifestyle business serve pra pagar a conta. Cara, não adianta você ficar tentando vender o sonho de equity e reclamar, mas os meus funcionários não se... claro, não tem valor essa porra, cara. Tipo, então assim, toma cuidado também quando a gente fala de partnership e tal, que assim, é legal. No G4 a gente defende, a gente tem um programa... Aqui a gente tá falando partnership de forma ampla, tá? Não é, no G4 não é uma partnership de fato, né? O SOP ali. A V4 não sei, é partnership mesmo? V4? Cara, eu acho que é. Não sei se eu tenho a definição clara na minha cabeça. É que no modelo de partnership, o pool vira rouba-monte. Tipo assim, pra um entrar tem que comprar de alguém e realmente é comprado, nunca é dado, não é strike price, é o valor que você compra, você já é dono daquilo. Não, no meu caso eles viram dono, não é tipo, que nem você, eu acho que vocês, ele tem só o contrato stock option, ele não tá no contrato social. Vai pro contrato social. O meu vai. Ah, legal. Então, ele é detentor da ação preferencial mesmo. Não, legal. Mas enfim, aí uma questão mais jurídica ali da coisa, tem um porquê ou não, mas nós somos empresas, primeiro, que tem uma escala grande, então no momento que, mesmo que não tenha um evento de liquidez e venda, cara, quando resolver pagar dividendo, vai pagar um valor que aquilo vai se tornar significativo na vida da pessoa, acho que isso é importante, né? E segundo, são empresas que têm um potencial de liquidez, não tô nem falando de vender a empresa ou fazer um IPO, cara, é grande o bastante para recomprar o cara. A gente tem, no nosso stock option, não é o assunto, mas no nosso partnership a gente tem garantia de liquidez pro contrato, então tem opções de saída contra a empresa, né? Aí é legal, agora do contrário, putz, sendo sincero, não perde tempo com esse negócio, cara, porque você vai complicar o modelo de remuneração das pessoas, que é um fator muito importante na atração de talentos, querendo ou não. Total. Com uma coisa que, assim, não vai funcionar. Tipo, eu acho que isso é importante pra galera entender. Excelente. Muito isso. Bom. Pô, galera, espero que tenha aberto a cabeça de vocês. Eu sei que é um assunto bem louco. Se você tem uma experiência diferente, comenta com a gente aqui, para quem tá assistindo no YouTube, para quem tá no Spotify, pode acessar o YouTube lá e comentar nesse episódio que a gente consegue discutir lá. Dá o like, dislike, compartilha com a galera aí. Garanto que vai gerar uma boa discussão na sua reunião aí de estratégia e tudo mais, no seu weekly, na sua reunião da semana aí com o seu time, para vocês daqui a pouco aperfeiçoarem o processo. Óbvio que tudo na complexidade do capitalismo, do mercado, do marketing, não tem uma resposta certa, mas pode incrementar a posição aí nesse xadrez que você vai assumir. Faz uns testes também. Lá na V4, só finalizando, a gente começou fazendo com um grupo de vendedores. Depois a gente deu a opção de aderir ou não ao fixo. Boa parte aderiu e foi testando, assim, aos poucos, o impacto que tinha. E o resultado foi positivo. Hoje é 100%. Vendedores venderam? Quanto a menos? Quanto trocou? Não vendeu menos, velho. Vendeu igual pra nós. Vendeu igual ou mais. Então, eu acho que a gente conseguiu corrigir o lance de vender menos pelo resto do incentivo, pelo resto do contexto do negócio. Não foi consistentemente menos, né? Não tem essa... Não teve downs, não teve perda. Na média, não mudou. Não foi relevante. Alguns vendedores até aumentaram, tem um detalhezinho iguais, assim também, porque a gente tem o fixo, mas a gente tem tipo um plano de carreira. O cara pode ser fixo ganhando 8, 9 ou 12. Então, os caras também lutam por um fixo maior. Então, a competitividade nunca sanou, né? Hoje, por exemplo, a gente está gravando esse episódio no dia 30 de setembro, uma sexta-feira, mês perfeito para vendas, né? O mês acabando direitinho na sexta-feira. Então, se tu for acompanhar nos próximos meses, aí não vai estar acompanhando hoje, mas que acompanha o G4 ou a V4, vai ver que a gente tem a galera pulsando nas vendas super competitiva e tudo mais. Isso ajuda também na vibe, né? Com o escritório presencial, porque, né, home office não é a nossa praia. Nem do caralho. Boa, galera do YouTube, tamo junto, galera do Spotify, nós gostamos de vocês também.